Vou colocar aqui a nossa apresentação. Ontem eu tinha feito uma apresentação bem bonita e, por fim, acabei me envolvendo com os certificados. Eu não tinha salvo a apresentação, tinha feito de manhãzinha. Acredito que eu perdi a apresentação. Nossa, fiquei muito satisfeita com a minha Eu pensei assim, nossa, que mirim, né, Valquíria? Como é que tu não salva as coisas? A gente acha que vai dar certo e por fim não vai. Deixa eu ver. Tudo bem. Pessoal, então, um bom dia a todas e a todos. A professora Carmen já falou, já me apresentou, mas não custa eu apresentar de novo, né? Eu sou a professora Valquíria, sou a docente orientada da professora Carmen. Estou no primeiro ano de doutorado e preciso fazer a docência orientada, né? É um dos meus pré-requisitos pela questão da bolsa. Então, fui escolhida nessa área da política, aliás, da gestão ambiental, visto que o meu trabalho de tese ele vai nesse ramo da questão ambiental, justamente juntamente com a questão social. Né? Então, a gente sempre trabalha a questão ambiental, ou sempre trabalhou a questão ambiental, parece que separado da questão social, quando na verdade a tendência hoje é que a gente pense ela junto, né? Mas isso dá pano para manga para outra discussão. Hoje a gente vai focar mesmo na política nacional de meio ambiente no Brasil. Então, a professora Carmen, ela já trabalhou com vocês essas questões introdutórias, né, sobre as questões ambientais e tudo que fez com que o nosso ambiente ele chegasse ao ponto de precisarmos criar políticas para fazer com que o ser humano fosse obrigado a preservar, né, o meio ambiente, a cuidar desse ambiente para que a gente consiga dar continuidade na nossa vivência aqui no planeta Terra. Porque tem vários estudos que falam, né, já falam sobre a vida em construir colônias na Lua, em Marte, enfim, por quê? Pelo caos ambiental que nós estamos causando. Mas, antes de viajar tanto para a Lua ou para Marte, primeiramente, pessoal, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi uma lei instituída inicialmente em 81, ainda na época da ditadura militar. Vocês vão estar escutando, quem não estava no início da aula, que eu estou no campo, né? Então, galo, cachorro, isso daí vocês vão estar. Eu estou num ambiente bem rural aqui. Então, essa lei, pessoal, essa política nacional é uma lei que define, então, os mecanismos e instrumentos de. Sim, muitos galos cantando, adivinhando visita. É uma lei que define os mecanismos e instrumentos de proteção ambiental no Brasil. Então, a professora Carmen, na última aula, ou nas últimas aulas, ela vem falando sobre essas questões ambientais. Nós não tínhamos uma preocupação sobre a questão ambiental no século XIX, né, por exemplo, no século XVIII. Nós começamos a ter uma preocupação sobre essas questões ambientais depois da Segunda Guerra Mundial, aí terminando a Guerra Fria, né? Então, Conferência de Estocolmo, em 1972, ali a gente começa a ter uma preocupação sobre essas questões ambientais. E no Brasil, a gente vai ter em 1981 uma política que vai tratar de uma maneira mais séria sobre essas questões ambientais. Né? Essa lei, então, pessoal, ela considera o meio ambiente como um patrimônio público a ser assegurado e protegido para uso coletivo. Então, sendo ele um patrimônio, pessoal, um patrimônio, ele tem valor, né? Se ele é um patrimônio, ele tem um valor inserido nele. Protegido, então, e de uso coletivo, né? Isso daí tem as suas controvérsias, mas enfim, vamos seguindo. O significado histórico dessa lei, pessoal. Essa lei, então, que institui essa política nacional do meio ambiente, ele tem uma importância fundamental na história desse direito ambiental brasileiro. Por quê, pessoal? Porque foi instituído mais de uma década depois da Conferência de Estocolmo, né?
inspirado numa política norte-americana, né, que era a National Environment Policy Act, de 1969. Lembrando que nessa época, em 81, a gente estava ainda sob o regime da ditadura militar e copiávamos muita coisa do que vinha dos Estados Unidos, né? Ainda copiamos. Mas nessa época copiávamos muito mais. Então a gente copia aos moldes dessa lei dos Estados Unidos e criamos essa política nacional de meio ambiente. Já que existia uma pressão bastante grande dos países que estavam emergindo ou tentando emergir para que se tivesse políticas, né, e que se preocupassem, mostrassem uma preocupação em relação ao meio ambiente, né? Então isso não surge do nada, assim, nossa, né, a pessoa, o governante acordou hoje eu acho que seria bom criar uma leizinha aí sobre o meio ambiente. Não surge assim, né? Surge através de várias pressões para que as pessoas comecem a prestar atenção sobre essas questões climáticas, né, do meio ambiente, porque nós temos então uma discussão a partir de 1972 sobre as condições climáticas. Prof. Carmen, quando quiser falar alguma coisa, fica bem à vontade, tá? Então, essa primeira grande lei ambiental do país é essa, né, criada em 81, que trouxe ao nosso ordenamento Obrigada, inovações. Val. Uhum. Está ótimo. Que Pode bom. seguir. Inovações significativas, né, como a previsão dos princípios setoriais do direito ambiental. Então, os princípios dentro, né, os principais conceitos, os principais princípios que começam a regir essa lei e a responsabilidade civil objetiva do poluidor. Então, responsabilizando a pessoa que estiver poluindo ou degradando o meio ambiente. E também o SISNAMA, bem importante isso, pessoal, porque é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E também os conceitos legais fundamentais do direito ambiental. Então, aqui a gente começa com os conceitos de meio ambiente, de poluição, de poluidores, né? Vários desses conceitos que hoje para nós são conceitos banais, né, que a gente usa, são muito básicos, eles surgem nessa época, então é bem recente, né? A legitimidade ativa do Ministério Público para ações de responsabilidade de danos ambientais. Então, se você não preservar o que deve ser preservado, se você não obedecer essa lei, o que está nessa legislação, você será sim responsabilizado por causa disso, né? Por danos ambientais. E quem de vocês aí já ficou sabendo de alguma história de alguém que foi responsabilizado por danos ambientais? Vocês conhecem? Poderiam citar algum exemplo? Falem, gente. Eu conheço pessoas que saíram impunes e não foram Inclusive. Exatamente punidas pelo que fizeram, né? É o que a gente mais vê, inclusive nosso presidente. Né? O nosso não, né? O do Brasil. Exato, exatamente. Essa culpa eu não carrego. Mas enfim. E aí, mas assim, a gente tem vários exemplos de empresas muito grandes, né, que passaram por esses problemas, que geraram problemas para o Brasil, né, e que saíram impunes. É um exemplo exemplo de uma empresa aí, pessoal, que saiu impune. A Vale? A Vale, exatamente. A Vale, né, gente, terrível a história de dois, né, nos últimos 5 anos, 2 vezes, gente. 2 vezes nós tivemos problemas em relação à empresa Vale. 2 vezes nós tivemos, então, um ambiente todo sendo devastado, né? E nada acontece. Nada acontece, a culpa é de todo mundo e ao mesmo tempo não é de ninguém. E a história vai se esquecendo, né? A história acaba ficando esquecida. Mas a gente tem outros, eu não sei se em termos menores, assim, de o vizinho denunciando o vizinho, isso nunca aconteceu aí para vocês? Eu vou dizer que aqui em Agudo, eu tô no interior de Agudo, né? Uma vez
Um vizinho começou a denunciar, e vocês sabem que aqui é uma região de morros, eu estou numa região de morros, é serra, então se você for levar a cabo mesmo, tem muitas regiões aqui que tu não pode plantar, né? Tu não pode devastar, não dá, porque são áreas de preservação ambiental. E para conseguir plantar, as pessoas acabam tirando as árvores, né? Acabam devastando mesmo. E um vizinho começou a fazer denúncias e veio para cá o poder público e começou a multar. Mas multa assim, tipo, 50 mil, 70 mil. Gente, agricultor familiar, nossa, não tinha condições de pagar isso. Mas aconteceu. Porque esses não saem impunes, né, gente? Esses são punidos. E eu não estou dizendo que é certo devastar essas áreas, não é certo. Mas várias condições econômicas nos levam a fazer isso, né? Várias condições econômicas nos levam a fazer isso. Se forem ver aqui, a região onde eu tô, a propriedade dos meus pais, onde eu tô, é uma região onde metade da propriedade ela é de APP. Metade da propriedade é área de preservação permanente. Por quê? Porque é muito declivosa, né? Ou porque está próxima de um rio. Então, a maior parte aqui, tu não consegue produzir. Não consegue. Mas foi a região onde lá no século XIX, início do século XX, os imigrantes chegaram, né, começaram a ter uma ocupação mais intensa do nosso território, um território que é um território de serra, e um território que começou a ser devastado mesmo, né, devastado mesmo. Porque até então nós tínhamos uma ocupação na região da Campanha, uma ocupação menor, e uma degradação ambiental menor também. Essa degradação nas serras, ela foi bem intensa com a chegada desses imigrantes e bem complicada porque não se tinha uma preocupação ambiental nessa época e depois, quando se começa a ter uma preocupação ambiental sobre isso, já estava tudo ocupado mesmo, né? Então, essas questões da legislação ambiental em termos de área de declividade, em termos de respeito à questão da declividade do solo, né? Isso daí é uma discussão bem complicada de se fazer, visto que a legislação ela surge depois da ocupação, né? Então, como é que tu vai Valquíria, dizer? só um momentinho. Claro. Também as questões ligadas à legislação ambiental, aos licenciamentos, Uhum. né, ambientais, que vocês vão ver a partir de agora, né, e já tiveram alguma coisa em disciplinas anteriores, né, ainda muito en passant, mas um exemplo do que a Valquíria sugeriu, né? Um exemplo é o licenciamento para construções em áreas que são áreas de proteção e a contestação dos grandes empresários em razão do quanto impede que condomínios ou grandes estruturas sejam construídas em áreas que são áreas de banhado, áreas franjas no litoral, né, áreas que são muito íngremes. Um caso notório é o caso das lojas Avan, né, do empresário que denunciou nos meios de comunicação o cumprimento da lei. Então, é uma denúncia às avessas, né? E todo mundo deve estar lembrado disso. Ele estava denunciando porque a legislação estava sendo cumprida e porque os técnicos ambientais estavam cumprindo seu papel e sua função, né, de fiscalização. Então, no nosso país, infelizmente, as grandes empresas são contrárias ao cumprimento da legislação, principalmente da legislação ambiental, né? Porque querem se expandir em áreas que são áreas comercialmente muito valiosas, áreas próximas a grandes fluxos urbanos, né? E isso é impossível em algumas regiões do Brasil.
Da mesma forma que próximo à região sul, no Banhado do Taim, há um conflito ambiental com as lavouras de soja hoje, né? Que antes eram áreas de pastagens extensivas e que agora a soja está chegando e contaminando. Então, isso impõe alguns limites também para a expansão das lavouras. Só que os produtores rurais, que normalmente são arrendatários, eles ignoram, né, a legislação e acabam provocando danos ambientais muito grandes, como é o que vem acontecendo no Taim também, né? O uso de áreas de banhado, áreas que são áreas de grande risco ambiental devido às espécies, né? Alguns répteis que estão ali são completamente vítimas, né, dessas. Imagina numa lavoura de arroz ou lavoura de soja, o quanto se utilizam de agroquímicos, né, de agrotóxicos. Então isso acaba com a vida, né, com a vida natural. Mas é isso, Valquíria, eu tomei tua palavra, te devo. Então, fica bem à vontade. Sim, o Ângelo falou do Seychelles, eu também ia falar do Seychelles, que quase virou um condomínio de luxo, né? Sim, sim, sim. E com aval de geógrafos, infelizmente. Infelizmente. Então vejam o que vocês, queridos alunos, têm nas mãos, né? Que tipo de geógrafos vocês querem ser? É uma questão a se pensar, né? Queriam construir uma santa, a Santa Maria, né, no topo do Seychelles, fazer virar atração turística a região, tipo um Cristo Redentor, assim, em Santa Maria. Pois é. Mas é como se a visão, e lendo sobre o direito ambiental, é como se fosse feita uma lei para proteger o meio ambiente do ser humano. Né? Quase isso, né? Que é o que parece. Ou do ser humano, talvez não, mas do capital, né? Do poder do capital, porque não é à toa que nas aulas anteriores a professora Carmen falou muito sobre globalização e capitalismo. Não é à toa, está totalmente interligado. E o Galo concordou ali comigo. Então, importante vocês lembrarem, pessoal, que a finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Importantíssimo isso. Agora interajam aqui comigo. Ó. Pergunto para vocês, qual é a diferença entre preservação e conservação? E aí? Me respondo. Não sei qual que é. Me respondam que eu não sei. Tem diferença? Não tem. Qual que é? Questãozinha de prova, hein, gente? Adoro quando a gente vira professor e fica falando assim, questão de prova. Maravilhoso. Uma pena que vocês não vão virar professores, gente, que é muito bom falar isso. Questãozinha de prova, gente. E aí, interajam comigo. É a mesma coisa, não é? Tem alguém aí? Vou pensar que vocês estão procurando no Google, hein? Pode procurar, não tem problema nenhum. Podem virar professores. Não, com certeza, podem sim. Podem sim. E aí? Nada, gente. Tudo bem. Vou esperar alguém me responder aí. Senão vai virar um tema para vocês pesquisarem. Pessoal, essa legislação, então, ela tem 3 fases, tá? A legislação ambiental, no caso, ela vai ter 3 fases. Tá? Se tu pensar em termos de início mesmo, antes de 1981. 1981 inaugura essa fase do direito ambiental, né? Mas antes disso nós já existia uma certa preocupação, só que com um enfoque diferente, né? Eram perspectivas diferentes. 3 grandes fases. Primeira fase, pessoal,
tutela econômica do ambiente. Isso lá em 1916, se tem uma preocupação, veja uma preocupação que existia naquela época em relação ao meio ambiente, né? Então, era uma época em que se encontravam normas que protegiam o ambiente apenas remotamente, né? E visava diretamente a proteção do patrimônio individual do cidadão. Então, dando um exemplo aqui de lei para vocês, nós tínhamos então aqui os direitos de vizinhança, do artigo 584. São proibidas as construções capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário a água de poços ou fontes alheias e a elas pré-existentes. Então, a preocupação era que, por exemplo, o vizinho fosse construir uma barragem naquele rio e não fosse mais, fosse mudar o curso do rio, não fosse mais ir água para o vizinho, né? A nascente, que o vizinho bebe água e a nascente nasce na propriedade de um outro vizinho, né? Dessa fonte. Então, se o vizinho tapar essa nascente, fazer alguma coisa com essa nascente, vai fazer com que a outra casa não tenha mais água para beber. Então, questões relacionadas a isso, questões mais pontuais, né? Como fala aqui, apenas individual e remoto mesmo, uma questão bem básica. Era a primeira preocupação que se tinha em relação a isso. Uma segunda fase, nós temos a tutela sanitária do ambiente, onde inicia uma legislação, né, mas é uma legislação onde a gente fala que ela é antropocêntrica. Como assim, professora, antropocêntrica? É aquela questão onde nós pensamos que o ser humano ele vai dominar o ambiente. Como que nós vamos fazer essa dominação? Bom, vamos então estabelecer parâmetros para isso, né? Como o quê? Com o Código Florestal, com o Código de Caça, com o Código de Mineração. Tudo isso a gente vai estabelecer parâmetros para o uso, então, dessa terra, para fazer essa mineração, a caça. Tudo isso precisa de uma legislação, precisa de parâmetros, mas pensando sempre, pessoal, primeiro em como o ser humano vai utilizar isso. Como que a gente vai gerar lucro a partir disso, né? Então, aí a gente tem vários, nessa época, pessoal, 67, 65, 67, que é a época desse Código Florestal, e a época do Código de Mineração, nós temos o início de várias e várias e várias mineradoras no nosso país. Inclusive a Vale, nessa época, ela começa a crescer muito. A Vale, que era a Vale do Rio Doce, né, que era uma estatal. Cresce muito e começa um intenso surgimento de várias empresas, né? Explorando o quadrilátero ferrífero, explorando a Serra do Navio, explorando toda aquela região da Serra do Carajás, no Pará. Nós somos um país riquíssimo em minérios, né? Na região de Minas Gerais, no município de Araxá, nós temos uma mina de nióbio, que o nióbio, eu não sei se vocês estudaram isso, pessoal, mas o nióbio é um minério que é raramente encontrado em outro local fora do Brasil. Nós exportamos mais de 90% do nióbio utilizado no mundo. E o nióbio ele é muito utilizado em toda essa parafernália high-tech. Né? Então, tem nióbio no nosso celular, tem nióbio no nosso computador. Tudo que for high-tech aqui tem nióbio, né? Para fazer os chips, para fazer, inclusive nos satélites a gente tem nióbio. Então, hoje, no nosso mundo, onde nós estamos indo para essa quarta revolução industrial, no nosso mundo, ele precisa muito do nióbio. Né? E a gente vende a preço de banana o nióbio. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. A questão é que nós temos uma exploração muito grande desse nióbio. Né? Muito grande mesmo. Aqui no sul, a gente sempre teve uma exploração muito maior do carvão, né? Em vistas da questão geológica do sul. E nessa época de 1967, nós tínhamos também a exploração surgindo, uma mina bem importante, que era uma mina que não era de carvão, né? Que ela
se extraía cobre. Não sei se vocês já ouviram falar das minas do Camaquã, se já visitaram. Conhecem, pessoal? E aí, alguém conhece? Já ouviu falar? Sabe onde fica? Tem alguém aí? Oi? Carmen, pelo menos você está aí. Estamos aqui. Ah, muito bem. Daiane, tu conhece? Já ouviu falar nas minas do Camaquã? Sim, fica ali perto de Caçapava, né? Isso mesmo. Um lugar bem Seria, bonito. seria um bom campo para a gente fazer Nossa. se não tivesse pandemia, né? Porque é muito próximo e é um. Bom, você vai falar, né, Valquíria, mas tem uma cicatriz muito grande da mineração ali, né? Ficou um resíduo bem. Um grande monumento, né, do que é o uso da, da natureza para a mineração. Isso, porque nesse código de mineração, pessoal, não existe uma preocupação exata com um cuidado com o ambiente, né? Então, nós temos ali uma determinação de como fazer essa exploração, né? Em Caçapava, tem uma área que equivale a vários campos de futebol, onde tem o resíduo da mineração, que é uma área totalmente improdutiva, né? Totalmente improdutiva. Toda aquela área de mineração é totalmente improdutiva. Toda aquela região, o riacho que passa ali, todo aquele ambiente, ele foi todo ele poluído, devastado, né? E isso é uma grande crítica que a gente faz em relação à mineração, porque as mineradoras, quando elas chegam no lugar, muito bem, quando elas chegam, elas trazem aquele pseudo-desenvolvimento, onde elas geram emprego, né? Faz com que o lugar realmente que gira a economia mesmo, porque essa região das Minas do Camaquã é uma região, um distrito dentro de Caçapava do Sul, bem longe, bem distante mesmo da cidade, de qualquer região urbana que se tem ali, mas ela era totalmente muito mais desenvolvida do que Caçapava do Sul na época, onde tinha cinema, tinha as casas eram temáticas, algumas, né? A casa de quem gerenciava lá na época, em 1970, ele tinha calefação, piscina térmica, era assim, era outro nível, né? Outro nível de um padrão diferente de casa, muito diferente mesmo, do que se tinha aqui. Então, era muito dinheiro, era uma economia que girava muito ali. Só que no momento onde já não é mais interessante para a empresa ficar naquele lugar, acaba. Parou a mineração, todo mundo vai embora e o lugar vira uma cidade fantasma, como acontece ali. É muito triste andar pela região. Hoje se tem projetos para conservação do lugar, mas mesmo assim é muito triste andar por lá, porque é uma cidade fantasma. Valquíria, se tu me permite, Claro. além do que é visível na vila, que hoje é uma vila como um faroeste americano, assim, aqueles filmes de faroeste, abandonada, né? E com estruturas muito bem construídas, uma certa estrutura urbana que não existia em Caçapava e que ali na vila da mineradora existia, né? Mas é interessante que há uns anos atrás a Marilze Lozecan, que é professora do IFE hoje, foi minha orientada na dissertação dela, e ela pesquisou duas regiões, e uma delas é limítrofe com a área que seria a área da mineradora, que é o Paredão, né? Ela estudou a Costa do Bica e do Paredão, e o Paredão tem uma proximidade com essa área da mineradora. E no Paredão, na comunidade, toda aquela região ali, que é o Paredão, que é
pelo nome dá para ver que é uma área de difícil acesso, isolada, e justamente foi um local escolhido por um grupo de quilombolas e que ali viveram isolados da sociedade por mais de 100 anos, né? E quando a mineradora cessou as suas atividades, alguns trabalhadores que eram o que se pode entender hoje como terceirizados da empresa, quer dizer que não tinham carteira assinada, mas eles eram contratados por outros, né? E tinham uma série de serviços que eram prestados ali por pessoas que não tinham vínculo oficial com a empresa. E quando a empresa fechou, essas pessoas que vinham de várias regiões do país ou do estado acabaram ficando por ali. Então, tem muitas áreas na franja do Paredão, próximo ao Quilombo, tem muitas áreas onde tem pessoas que ocuparam 2, 3 hectares, ocuparam aquelas áreas ali para sobreviver. Então, produzem, porque não encontraram na região emprego, né? É uma região que é agricultura e com limites, porque tem o solo é muito fino, tem muito afloramento rochoso, né? Pega a parte da região da Serra do Sudeste já na continuidade, né, das minas, e, e acabaram ficando por ali, se reproduzindo socialmente com trabalho em fazendas próximas, né? E isso gera também um, um dano que não é só ambiental, né, mas é social. À medida que a mineradora vai embora, ela deixa no seu entorno uma sociedade que fica sem trabalho, né? E Caçapava sentiu muito isso, né? Porque teve um apogeu na época da mineração e hoje ela se estagnou em vários setores. E o comércio, a prestação de serviços são exemplos disso. Mas é só para dizer que também ali no interior, né, na zona rural, tem pessoas que perderam o emprego, né, e que acabaram ficando por ali porque não podiam nem voltar para os seus lugares de origem e não encontraram outras possibilidades de sobrevivência naquele lugar. Né? É isso, Valquíria. E estavam querendo abrir novamente, né? Retomar as atividades da mineradora, né? Ainda estão. Tem um processo em curso. Pois é. 2015 eles começaram com isso, 2014, 2015 eles começaram com essa ideia. Bem complicado. Mas é porque nessa época aí de 67, 70, não se tinha a ideia do que ia acontecer, né? No futuro, a mineradora ia parar, não ia parar, não se pensava nisso, né? Nas consequências para o meio ambiente. Por quê? Porque não se tinha essa discussão, né? Então aí a gente entra nessa terceira fase da tutela autônoma do meio ambiente, onde nós deixamos de ter uma visão antropocêntrica e começamos a ter uma perspectiva mais biocêntrica ou ecocêntrica, onde a gente começa a pensar no meio ambiente, né, no ambiente como o centro disso, tá? Então, parando de pensar que o meio ambiente, que o ambiente ele serve a nós, né? Não, nós precisamos deste ambiente, nós moramos nele, nós precisamos cuidar dele. Como que nós vamos cuidar dele? Então, pessoal, me deem aí algum exemplo do que mudou lá dessa época para agora. Vocês saberiam me dizer uma lei que mudou, alguma coisa assim? Daqui a pouco vai ter um grilo aqui, ó. Cri, cri, cri. E aí, gente? Nada? Júlia, Ícaro, Daiane, Ana, Ângelo.
estão aí? Falem alguma coisa. Estamos aqui, eu só não sei responder. Então, por exemplo, Código Florestal. Em 2011, a gente começa 2010, 2011, 2012, a gente começa uma discussão bastante grande sobre a modificação desse Código Florestal. Vocês lembram dessa discussão? Vocês estavam no ensino fundamental nessa época? Daiane, você estava no ensino fundamental em 2010? Eu estava no ensino fundamental ainda, nem no primeiro ano. Nós começamos. Tinha 10 anos. Pois é, Júlia. Nessa época, pessoal, a gente tem uma modificação nesse Código Florestal, onde, imagina, desde 65 nós não tínhamos uma modificação, né? Então a gente começa, surge essa necessidade na mudança desse Código Florestal, porque muitas coisas se modificaram e esse código, então, ele não pensava nas questões ambientais em si, pensava na parte econômica, né? Como é que a gente vai conseguir produzir mais aqui? Tudo bem que tinha algumas coisas que se tratava, né, sobre nos próximos recursos hídricos, né? Deixar uma quantidade de floresta, mas não era suficiente. Não era o suficiente para conseguir, também não se era muito cumprido isso. Eu não sei se alguém de vocês, se os pais vivem no campo, mas não se tem uma preocupação, não se tinha uma preocupação muito grande em relação a isso. O que começou a modificar e culminou depois, em 2015, 2014, 2015, um pouquinho antes, né, no Cadastro Ambiental Rural. O que vem a ser, para que surge, por que esse cadastro ambiental rural? Alguém de vocês teve que fazer, a família teve que fazer o cadastro ambiental rural? Falem sim, não, não sei, talvez. Não, Ana, pois é. Aqui a gente fez o cadastro ambiental rural por qual era a intenção? Todas as regiões, todas as propriedades dentro do país precisavam entrar neste cadastro, fazer este cadastro ambiental para que se tivesse um mapeamento e uma noção de como estavam as áreas dentro do nosso país, né? E a ideia é que se tivesse, dependendo do bioma, né? Então, aqui na Mata Atlântica, 20% da propriedade deveria estar preservada, né? Com a mata nativa preservada. E isso varia conforme o bioma, né? Na floresta amazônica precisava de um pouco mais. A vantagem é que você poderia, por exemplo, se eu não tenho nada, se na minha propriedade eu não tenho nada preservado, eu posso comprar isso de outra propriedade que tenha e não precisa ser no mesmo bioma, né? Então, aquela galera lá do Cerrado que já destruiu absolutamente tudo, bom, lá no interior de Agudo tem a família da Valkyrie que está preservando 60% da mata lá. Vou comprar deles. Então, tu colocava já, quando tu fazia o cadastro, tu colocava uma opção. Desejo, né? Não sei qual era a palavra, não era comercializar, mas era algo nesse sentido para, né, de preservação. Desejo vender, comercializar a área excedente de preservação. Então, tinha essa opção. Teve uma discussão muito grande em relação a isso. Vocês não têm noção, não sei se vocês viram, mas foi uma discussão enorme, dizendo então, falando de novo sobre essas questões da como se o desenvolvimento ambiental sustentável, né, o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, ele não pudesse caminhar junto com o desenvolvimento econômico. Então tem uma discussão enorme sobre essas duas coisas, e veja que essa discussão, esse novo Código Florestal, as medidas eram bem brandas, gente. Não era nada assim, ó, as coisas bem brandas, não tinha nada
que fosse maltratar mesmo, de alguma maneira, como estavam falando, né? Principalmente para pequenos agricultores como a gente, foi bem tranquilo de fazer. Regiões que haviam sido devastadas antes de 2011, tu não precisava pagar multa nenhuma, né? Então era uma forma bem branda de tratar essas questões ambientais para que se tivesse um controle a partir de agora, porque não se tinha controle, né? E é muito difícil de tu ter um controle num país enorme como o nosso, convenhamos, né? É difícil tu trabalhar com satélite em tudo isso e saber que área é de quem. Então, foi uma medida bem interessante que a gente começa a ter a partir dessa terceira fase que eu estou falando para vocês, onde a gente começa a se preocupar com a questão ambiental de uma maneira ecocêntrica. Ou o termo que começa a surgir a partir disso, que são os ecochatos, né? E é quem se preocupa com isso. Mas, enfim, contribuições dessa política nacional do meio ambiente, pessoal. Quais são essas contribuições? Ela vai apresentar os objetivos, os instrumentos e diretrizes dessa política, né, para fazer essa gestão. Cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Duas diferenças para vocês que vão prestar concurso público, pessoal, vocês que pensam em prestar concurso público, questãozinha de prova essa daí, hein? Diferença entre o Cisnama e o Conama, qual que é? Alguém se arrisca? Não sei a diferença, hein? Vamos lá. Já que eu sei que vocês não gostam muito de participar, não vou nem esperar a resposta, mas se alguém souber, por favor, escreva aí ou pode me interromper à vontade. Objetivos, galera, da Política Nacional do Meio Ambiente. De uma maneira bem resumida, coloquei aqui, né? Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Pessoal, esse primeiro objetivo ali, ele é bem parecido com o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Bem parecido mesmo. Por quê? Então, tu desenvolver economicamente, né? Socialmente, pensando, respeitando o meio ambiente, pensando nas gerações futuras, né? Que seria esse mais ou menos esse conceito do desenvolvimento sustentável. Então, nós precisamos fazer este desenvolvimento sendo econômico, né? Mas respeitando as questões sociais e principalmente o meio ambiente, algo que não estava acontecendo de maneira nenhuma até então. E ainda não acontece direito, né? Mas tudo bem. E não é por acaso que eu falei para vocês que a professora Carmen falou nessas últimas aulas sobre a globalização, sobre o capitalismo, porque aqui a gente começa a falar sobre a visão perversa do capitalismo, né? Como o Milton Santos fala, perversidade da globalização. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala sobre desenvolvimento econômico, esse desenvolver economicamente, ele não pensa nessas questões ambientais, e se pensa, é visando lucro. Por quê, pessoal? Qual é o conceito de capitalismo? Alguém aí se arrisca? O que significa capitalismo? Fiz a pergunta, acho que é retórica mesmo, né? Só para ter um tempo para eu tomar água. Aí aqui, ó. Capitalismo. Sistema econômico que visa o lucro. Sistema econômico que vai visar o lucro. Então, aqui, quando tu pensa em compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, o que acontece hoje? Talvez vocês já tenham visto, provavelmente vocês já tenham visto, não sei se prestaram atenção, não sei se colocaram os óculos geográficos de vocês para observar isso, mas o capital, ele se utiliza dessas questões ambientais para lucrar mais. Como assim, professora Valquíria? Bom, se você vai, por exemplo, há 40 anos atrás era muito, aqui na região sul, né, no Brasil, era chique morar no centro da cidade. Hoje, em regiões, em cidades médias e cidades grandes, regiões que ficam afastadas do centro, condomínios luxuosos, né, que estão, eles estão afastados do centro da cidade. Por quê?
porque eles estão próximos de regiões que estão atreladas ao meio ambiente. Então, regiões onde tu tem um contato maior com a natureza, regiões onde tu tem mais árvores, né, onde tu tem um lago, onde tu consegue ter esse contato maior com a natureza, são regiões, pessoal, onde tu vai ter uma valorização econômica, tu vai pagar caro por isso. Tá? Se você quer ter esse contato com a natureza, hoje você paga caro vivendo numa cidade média, numa cidade grande. Então, o capitalismo, ele faz o uso dessas questões ambientais para benefício próprio, né? Vi que o Ângelo falou alguma coisa aqui, digitou, que eu não estou conseguindo ver onde está. Mensagens. Capitalismo é um sistema econômico baseado. Perfeito, perfeito, Ângelo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, vocês já viram algum condomínio desses? Vocês estão morando em Santa Maria, pessoal? Agora vocês estão em Santa Maria? Estão em Santa Maria. E em algum condomínio desses vocês já viram? Vocês acham que Santa Maria tem esse tipo de coisa? Já chegou a Santa Maria isso? Já visitaram algum condomínio assim? Pois vou dizer para vocês que tem. Vou dizer para vocês que existe. Claro que não parecido com os condomínios de cidades maiores, né? Mas existe casas muito caras, né? Onde o capitalismo ele vai se apropriar disso tudo, até mesmo nas regiões centrais, prédios que têm, por exemplo, um gramado, prédios que têm uma árvore, gente. Preservar uma árvore num prédio, isso custa caro hoje, né? Isso valoriza o preço do imóvel. Gente, uma árvore valoriza o preço do imóvel, né? E se vende isso, né? Aqui você vai comprar esse imóvel aqui, mas aqui a gente tem uma questão ambiental, que a gente tem grama, né? Você pode aproveitar tudo isso que a gente tem, você pode aproveitar a sombra dessa árvore. Tudo isso é vendido para as pessoas, né? Tudo isso é vendido. Então, são questões que é necessário a gente prestar atenção, né? Que é uma modificação que tem acontecido nos últimos 30 anos, mais ou menos. Nos últimos 20 anos, a gente vê isso bem claro na região sul, né? Essa passagem, essa saída da população, população que tem um maior poder aquisitivo, saindo do centro da cidade e indo viver nessas regiões periféricas. Nas regiões periféricas de condomínios fechados, né, gente? Não as regiões periféricas onde nós temos a população de baixa renda. E a população que conseguiu ascender um pouquinho mais nas questões econômicas vão para o centro, né? Vão para o centro da cidade, onde a gente tem questões de qualidade ambiental menores, né? E qualidade de vida, porque nós temos lá uma poluição sonora, barulho, muito barulho, né? A gente tem uma poluição visual terrível, né? Muitas placas, muito colorido, né? A gente tem uma poluição do ar, então a gente tem uma qualidade de vida bem menor. E a gente tem, então, o centro da cidade deixa de ser uma região melhor para se viver, que traz uma qualidade de vida, né? Deixa de ser, então, a região central deixa de ser essa região onde vive a população com maior renda, né? E o Ângelo aqui falando, né, que existe, e muito caro, né? Uhum, com certeza. 3 milhões normal, né? Uhum, em bairro Patronato. 3 milhões é a média das casas. É em média, é isso. Então, pessoal, indo para o segundo objetivo, definir áreas prioritárias de ação governamental. Essas áreas prioritárias, principalmente áreas, então, que já estão bastante degradadas.
Me digam aí, pessoal, se vocês sabem biomas que já estão bastante degradados no nosso país. Saberiam me dizer? Nós temos 2 principais biomas que estão muito degradados no nosso país. Quais que são? E aí? Alguma coisa? Bom, muitos falam, pessoal, que ou vocês poderiam pensar, exato, Ângelo, Mata Atlântica, perfeito. Pantanal não seria exatamente, porque eles nem consideram o Pantanal um bioma, né? Ele é um bioma autóctone, é uma área de transição. Mas agora, com todas as queimadas, é muito provável que esteja entrando nessa questão. Os 2, primeiro, Mata Atlântica e o segundo, o Cerrado. Né? São os 2 considerados hoje regiões que precisam, né, de ações prioritárias governamentais, porque são considerados hotspots de proteção ambiental. O que é um hotspot de proteção ambiental? Significa que nós temos várias plantas endêmicas que estão sendo perdidas. Então, várias plantas que estão sendo perdidas, vários animais que só tem nesse bioma que estão sendo também, que estão entrando em extinção. E tudo isso precisa ser preservado de alguma maneira porque é importante para, para essas áreas. Então, nós temos, e para a conservação do nosso país em geral, no que se refere ao meio ambiente. Então, nós temos a Mata Atlântica, que foi totalmente devastada. Totalmente não, a gente ainda tem aí uns menos de 10%. Mas ela foi muito devastada conforme nós tivemos a ocupação do litoral, né? A maior parte da população do Brasil vive no litoral. Então, tudo isso foi devastado. E depois, num segundo momento, quando a gente tem essa migração para o Cerrado, quando a gente tem a construção de Brasília, em 1950, né? Nós temos uma migração muito grande e depois com a Revolução Verde, vários pacotes tecnológicos descobriram que dava para produzir no Cerrado, gente, isso daí se perdeu, né? Se perdeu totalmente. Foi devastado muito rapidamente, né? O Cerrado devastado muito rapidamente. E agora, nesse ano, nós temos uma devastação enorme dentro do Pantanal, né? Considerado aí, então, essa área de transição, onde tu pega Cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, tu tem a transição desses 3 biomas ali, e totalmente queimado, né? A questão do Pantanal tem sido horrível, então ela ainda não é considerado um hotspot, né? Ainda não, né? Mas pode vir a ser. Então, e também a floresta amazônica, né, que muitos, quando a gente fala sobre essa questão, muitos acabam caindo no equívoco de falar sobre a floresta amazônica, porque a gente sempre está falando sobre a conservação da floresta amazônica, né, de não destruir a floresta, mas ela ainda não está totalmente destruída como está a Mata Atlântica. Então, ainda não está. E quando a gente fala, então, em definir áreas prioritárias de ação governamental, nós temos várias áreas que são criadas, pessoal, para essa conservação. E uma delas fica aqui do lado de casa. A propriedade aqui dos meus pais, da minha família, ela faz divisa com uma das 4 unidades de conservação do estado do Rio Grande do Sul, que é a unidade de conservação da Quarta Colônia. Né? Então, aqui, fica aqui do lado da casa, já começa aqui, né? Quando tu cria um lugar desses, acaba criando corredores ecológicos, onde vocês sabem que os animais, eles não vão respeitar cercas, né? Então, todos os animais, tudo que se criou a partir dessa unidade de conservação aqui do lado, tudo isso é compartilhado com a gente aqui, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então, vocês escutam, talvez vocês estejam escutando vários barulhos aqui, a gente tem muito, muito bicho aqui, por causa dessa unidade de conservação. Já apareceu várias vezes aqui veados,
uma coisa que tu não via mais, né? Não se via mais aqui. E vários animais foram colocados nessa unidade de conservação, né? Não se criou por acaso, não apareceu por acaso, eles foram colocados aqui para viver, mas muitos não respeitam essa cerca que se tem ali, e infelizmente muitos acabam sendo mortos por causa disso, né? Uma das primeiras coisas que colocaram aqui na unidade de conservação foram cobras e aranhas e escorpiões. Uma maravilha. E respeitam, que é uma maravilha essa cerca, né, gente? Vocês não imaginam como a aranha respeita a cerca. Nossa Senhora. Respeita, que é uma coisa louca. Então, dentro da Mata Atlântica, nós temos aranhas bem venenosas, né? A armadeira, por exemplo, e a aranha marrom, que em época de chuva, quando tem muita chuva, elas acabam entrando dentro de casa. Gostam daquele conforto dentro de casa. Eu fico bem faceira quando elas fazem isso. E tem bastante aqui. Aí a gente entra naquele conflito, né? Professor, Pode falar. na questão ali acho que foi no ano de 2014, Uhum. um pouquinho. Uhum. Tá. Foi cogitado a duplicação da BR-158. Tá? Uhum. E ali, aqui no Santa Maria, aqui, e onde fica ali na frente uma localização da Planalto. Uhum. E tem aquela região, o bioma da Mata Atlântica, né? Sim. E como é que foi isso aí, tipo, essa legalização para duplicação? Porque olhando assim, é uma parte que foi duplicada, não é tanto assim. Mas, olhando, tipo, visão assim da gente, assim, é uma mata bem fechada e foi passada patrola até não poder mais. Uhum. E como é que fica essa legalização no caso de dois setores? Porque são dois setores políticos, são dois setores assim do governo, né? Uma agência com a outra agência. E aí eu sei que eu trabalhava na Planalto nessa época e de repente eu olhei, tava andando nos meus pés uma aranha armadeira por causa da estação ali do lado, entendeu? Então foi bem complicado. E aí que eu queria perguntar, quando que é duas agências do governo, como é que fica essa questão? O que eu lembro na época que era discussão, porque isso inclusive foi usado na campanha agora do Pozobon, né? Que depois de muitos anos o Pozobon conseguiu fazer essa duplicação. Por quê? Porque tramitava, mas não ia para frente pela questão ambiental, né? Então sempre barrava na questão ambiental, sempre barrava na questão ambiental. Eu não sei o que dizem, Ângelo, é que foram feitas várias audiências públicas, e eu não sei se a Prof. Carmen pode me ajudar nisso, mas até conseguir fazer isso, o que se falava é que tinha acontecido suborno, mas isso Valquíria, e isso é chamado de flexibilização para o bem comum, né? Então, é o é uma que maquiagem, foi né? feito. Flexibilização para o bem comum. Eles flexibilizaram porque, claro, imagina o dinheiro envolvido, o capital envolvido nessa duplicação, né? E são várias empresas também que estão envolvidas, né? E isso, obviamente, gera uma demanda já muito importante, né? Porque é uma região de muito fluxo. Todo mundo, todos vocês já sabem o quanto esse trânsito é emperrado nas principais saídas e entradas de Santa Maria, né? Mas é uma área que também demorou para a duplicação. Para vocês terem uma ideia, a faixa nova, que é conhecida como faixa nova, quando foi construída, ela teve um problema que foi justamente no Cerrito, e por isso ela tem aquela curva e faz a volta. Ela teve uma questão ali também ambiental, e isso que naquele momento, que fazem mais de 20 anos atrás,
não tinha a legislação que nós temos hoje, né? E e mesmo assim tardou, demorou, houveram vários estudos até que houve um desvio da rota inicial. Na duplicação da faixa, isso não aconteceu. E hoje nós temos a legislação muito mais contundente, né, digamos assim, para passar por áreas que são áreas onde deve haver, né, uma e aí entra na questão que a Valquíria colocou antes, a diferença de preservar e conservar, né? E aí a conservação entra no aspecto do manejo, né, de usar com consciência de futuro, de manter para as futuras gerações. Então, em nome do bem comum, muitas vezes se vem passar a boiada, né? Termos que nós ouvimos, que são utilizados pelos grandes agentes públicos do nosso país, né? E é bem provável que é difícil de afirmar com exatidão, né? Mas houve mudança, houve flexibilização. Agora, as custas do que isso aconteceu e como é difícil de explicar, de dizer, né? Tudo é muito tudo é muito misterioso nesse campo, né? Sempre é no campo da, da, da legislação ambiental. Olha o galo cantando. Tá adivinhando visita aqui. Dizem que é para chuva, né? Não Aqui é? falam que é adivinhando visita. Porque galo cantar nesse horário já passou da hora, né? Então. Não, aqui eles cantam direto. Eles começam às 3 da madrugada e vão. Mas é isso, eu não sei quem tinha. O Ângelo, acho que tinha trazido isso. Uhum. Isso aí, Ângelo. Essas flexibilizações sem explicação, né, que nós assistimos o tempo todo no nosso país. Sim, obrigado. Nossa. É tanta coisa para falar que a gente... Eu acabo me calando, porque dá uma repulsa quando a gente começa a pensar nisso, só que também tu pensa em como tá mais cômodo a gente ir para Camobi, do centro para Camobi, ou entrando ali, né? Sim. Porque tu entra em várias questões, né? Num desenvolvimento, porque de um lado, quem fala sobre meio ambiente é taxado, então, como alguém que é contra o desenvolvimento. Que é contra. Sim, é uma questão difícil, complicada essa, porque nós sabemos o benefício que traz o tempo, né? O tempo é algo que nós não podemos ignorar também, né? O tempo de deslocamento que se fica, e também a própria contaminação, né, do ar pelo fluxo dos automóveis, dos caminhões. Na verdade, o que poderia se pensar outras formas, outras formas de chegar na cidade, né? Fazer anéis rodoviários, né? Haveria uma possibilidade que não provocasse um impacto como esse, né? De toda a duplicação que teve. Mas também envolve custo e também envolve um custo ambiental. Né? E como eu falei na aula passada, à medida que nós nos tornamos sedentários, que nós nos desenvolvemos, que nós buscamos viver em comunidade, em coletivo, nós estamos impactando. Né? O nosso ato de viver hoje é impactante, provoca impactos. Agora, o nível de impacto que ele vai provocar vai depender do tipo de sociedade que nós queremos viver, né? O modo de vida que nós temos, né? A ideia São as é que gere prioridades. menos impacto.
Isso a tecnologia e o próprio comportamento, né, da sociedade vai dizer, né? Buscar tecnologias menos nocivas, menos danosas. E aí é que entra a questão da conservação, né? Porque é usar, mas de forma mais consciente, menos dano, provocando o mínimo de dano possível. Exatamente, porque o impacto vai existir. O impacto não adianta. No momento em que a gente vai entrar na questão, no meio ambiente, a gente vai gerar algum tipo de impacto, né? Isso já vem o conceito de espaço geográfico, né? A gente transforma esse ambiente, a gente transforma essa paisagem, né? Uma paisagem vira cultural, né? A gente coloca a nossa pegada ecológica ali. Agora, que tamanho vai ser essa pegada que a gente está deixando, né? Que tamanho é o impacto que nós estamos deixando? Então a gente começa essa discussão a partir dessa legislação, né? E a partir de leis também que auxiliam, que são adjacentes a essa, falando sobre a educação ambiental, por exemplo. Só fazendo um parênteses aqui. Eu fui criada tive a minha educação quando começa essa questão da educação ambiental, ali nos anos 90, né? E eu me permiti procurar algumas coisas aqui em casa que ainda tinha, que trabalhavam essa parte da educação ambiental. Então, se na aula passada eu trouxe a Primavera Silenciosa, nessa aula eu vou trazer o Pneu Chorão, que é os livros de educação ambiental que a gente começou a receber nessa época, né? Falando sobre a conservação. Então, esse pneu que ele depois de ser utilizado, ele precisava ser reutilizado, né? Então começa a trazer para as crianças esses conceitos, né? De reduzir, de reutilizar, de reciclar, os 3 Rs, né? As musiquinhas, tudo isso fazendo essa educação ambiental acontecer, né? Outra aqui do Diego e da Olivia, os livros de colorir que a gente ganhava, falando sobre preservação na praia. Vocês vejam que eu adorava colorir. Eu nem sabia o que era uma praia na época, né? Mas eles davam uns livrinhos pra gente. Enfim, né? A educação do campo não era muito. Não colocava pra gente muito essa questão do lugar na época, né? Mas não se tinha uma discussão muito grande sobre isso, mas tudo bem, né? Pelo menos a gente aprendeu um pouquinho sobre educação ambiental. E hoje penso em trazer uma educação ambiental, pelo menos contextualizada, dentro do campo onde a pessoa vive, né? Do lugar onde ela vive. Mas se tem toda Valquíria, essa só um discussão. pouquinho. Essa Claro. política que tu foi assistida de educação ambiental, ela traz o caráter de preservação, né? De preservação, que é preservar o imediato, né? Cuidar do lixo, não contaminar, tentar preservar algumas espécies que estão em extinção ou que podem vir a entrar em extinção. É um caráter preservacionista, né? E hoje a educação ambiental mais crítica, que é algo que a gente vai abordar mais adiante, ela trata do caráter de conservacionismo, que é pensar em conservar, é uma política de conservação para o futuro. Então, tem uma diferença bem básica no conteúdo desses documentos que tu acabou de mostrar, e na política de conservação, né, que muda o comportamento das pessoas. Não é só não jogar o lixo, é algo muito mais amplo, que faz parte do dia, do cotidiano e das questões econômicas, das opções por comprar determinados produtos, por exemplo, né? Então, de uso de reciclagem, de destino de resíduos. Então, é isso. Sim, tanto que notem que quando eu falei que eu moro do lado de uma unidade, eu falei uma unidade de conservação, não uma unidade de preservação. E existe. Qual que é a diferença entre essas duas?
Então, a diferença, pessoal, é que na unidade de preservação, você consegue transitar dentro dessa unidade tranquilamente. Tem até pessoas que podem viver dentro dessa unidade de preservação. Mas numa unidade de conservação, não. Uma unidade de conservação é uma unidade fechada, né? Onde, se as pessoas podem entrar ali, mas com uma autorização para fazer pesquisa, né? Não se tem nada turístico, não se tem não é uma unidade de conservação para que exista um turismo, uma exploração turística em relação a isso, não. É uma unidade realmente para fazer a conservação de espécies que estão ameaçadas. E é isso que tem aqui do lado de casa. Então, é proibido, totalmente proibida a pesca, totalmente proibido a caça, né? Muito, muito, muito proibido e muito, sim, muito bem vigiado, não vou te dizer, tem melhorado a vigilância, até porque o meu tio, ele é meio rebelde e ele gostava de caçar ali, mas agora parou. Por quê? Porque se criou muitos animais, né? Muitos animais se criaram a partir disso e que geram um impacto econômico para nós, né? Porque o que tem de caturrita comendo milho aqui, vocês não têm ideia. A gente planta milho para as caturrita, né? Não é para os nossos animais, é para a caturrita que tem aqui. Então, assim, acaba que tu tem aí um conflito entre a preservação, a conservação, né? E o econômico nosso. Mas, Esse Valquíria, bate, a né? caturrita, a caturrita já é um sinal de um desequilíbrio, né? Pois é, É um pois é. desequilíbrio em outra, numa região próxima, que não necessariamente a essa unidade aí, né? Mas se tem uma multiplicação de caturritas é porque há um desequilíbrio, ela se torna uma praga, né? E isso se deve, obviamente, pelas monoculturas, pelo plantio de milho transgênico, né? Em grande medida que vem acontecendo nessa região. Exato, porque Então, onde que está o predador, né? é um sinal, é um indicador de desequilíbrio já. Porque onde que está o predador da caturrita, né? Pois Deveria, é. né? Uhum. É porque Enfim, alguma coisa não está funcionando direito dentro desse ecossistema, né? sim, sim, O predador sim. seriam as cobras, né? Os lagartos, que comem os ovos, né? E que não. Como que uma cobra vai chegar numa mata de eucalipto, ou como ela vai se manter, né? Vivendo numa área só de lavoura, Uhum. A primeira coisa né? que as pessoas Ela fazem aqui é perde. matar a cobra. É, então, tudo tem um funcionamento, né, da natureza que é interrompido devido à instalação de uma monocultura. Fazendo um parênteses aqui, quando eu fazia ensino médio aqui em Agudo, uma professora fazia o ensino médio na cidade, né? Mas uma professora, ela estava andando por essa região aqui, que é a região norte do município, e tinha, no meio da estrada, tinha um agricultor matando uma cobra caninana, de 2 metros e pouco de comprimento. Ela achou um absurdo aquilo, e pegou a cobra, colocou no carro, no porta-malas, e foi levar no hospital veterinário da UFSM. Deram um jeito na cobra, beleza, mas ela não podia ficar com a cobra, por fim acabou ficando, que tinha medo, não, enfim, né? Toda uma questão, ficou com apego para a cobra. E andava cuidando da caninana, levava para aula, usava como cinta, enfim, me lembrou disso. Mas enquanto alguns matam, né, outros colocam na estimação, que também não é o correto. Outra questão, então, pessoal, estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e manejo de recursos ambientais. Aquilo que a Carmen estava falando também da qualidade ambiental, né? O que é uma qualidade ambiental que se quer? Qualidade do ar, qualidade da água, né? Quais são esses padrões? Existem? Sim, existem e foram colocados a partir dessa legislação, né? Desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o uso racional dos recursos ambientais. Que a Carmen falou também, é necessário que se faça, que se tenha pesquisas, que se desenvolvam novas tecnologias para que nós consigamos pensar o meio ambiente de uma maneira onde o impacto
desse uso seja menor. Porque o que muitas vezes é colocado quando se tem esse impasse do econômico com o ambiental é que o que os políticos que querem essa aprovação, eles colocam de uma maneira assim que só tem aquela opção. Nossa, gente, só existe a opção da gente construir essa faixa, só isso que existe, né? Precisamos duplicar essa faixa, porque senão o trânsito nunca mais vai fluir em Santa Maria, não tem outro jeito de fluir esse trânsito, né? Então não se pensa, não se tem um interesse muitas vezes em desenvolver uma tecnologia diferente. Então, tudo isso vem com os objetivos dessa política nacional do meio ambiente. Divulgar dados, informações a respeito do meio ambiente, importantíssimo, né? Importantíssimo. E impor a recuperação ou indenização dos danos causados aos recursos ambientais por agentes poluidores ou predadores. E aí a gente precisa, então, de alguém que faça essa verificação desses recursos ambientais para que exista uma indenização, né, em relação a isso. Os principais instrumentos da política nacional. Então, a gente falou sobre os objetivos, né? Agora, os instrumentos e diretrizes. Estabelecimento de qualidade ambiental, né? Para falar ali. Qualidade ambiental, que gera uma qualidade de vida, né? Zoneamento ambiental. Então, para delimitar uma área e criar, então, criação de áreas de proteção ambiental. Tu vai delimitar essa área para ver se ela é uma área de proteção ambiental, de preservação ambiental. Quando tu faz o zoneamento, tu vai avaliar os impactos ambientais, precisa fazer o licenciamento e a revisão das atividades poluidoras, precisa ter uma concessão dos recursos ambientais com fins econômicos, né? O incentivo ao desenvolvimento tecnológico, importantíssimo, né? E as penalidades pelo não cumprimento das medidas de preservação ambiental. Então, se você não cumprir, né, você vai receber você pode receber, né, uma penalidade em relação a isso. O que acontecia aqui nessa unidade de preservação era que as pessoas que foram indenizadas porque a sua propriedade entrou nesse zoneamento da unidade de conservação, é que elas continuavam plantando no lugar, ou deixando gado, por exemplo, ali. E no início não se tinha uma gestão muito grande do parque, né? E depois acabou tendo, então essas pessoas algumas receberam essa penalização, outros apenas foram avisados e no primeiro aviso já retiraram, já pararam com o que estavam fazendo, que não deveriam estar fazendo, né, mas pararam. Então, aqui falando de maneira mais específica, né, os padrões de qualidade ambiental são essas normas emitidas pelos órgãos competentes para estabelecer padrão de qualidade de ar, da água, da emissão de resíduos, poluição do solo, poluição visual. Tudo isso que a gente falou que nós temos muito nas grandes cidades, né? A qualidade do ar, uma coisa que a gente começa a ter uma preocupação muito grande. Todos vocês devem saber que o nosso combustível, por exemplo, a gasolina, ela não é uma gasolina pura, né? Se você for abastecer, por exemplo, o seu carro com gasolina na Argentina, você vai ter uma diferença bastante grande e pode gerar um problema no motor. Por quê? Porque a gasolina na Argentina, ela é uma gasolina mais pura do que a nossa. Nós misturamos agora, pode ter misturado até 30% de álcool, né? De etanol. 25. 25. 25. Para fazer o quê, pessoal? Para gerar um impacto menor, né, de CO2 na natureza. Com a conferência o protocolo de Kyoto, em 98, nós temos uma criação, então, de um estabelecimento de reduzir, até anular a emissão de CFCs, que eram os clorofluorocarbonetos, né, que a gente produz agora muito, muito pouco, mas se colocavam, não se tinha essa preocupação, né? Esses clorofluorocarbonetos estavam até nos aerosóis, eles estavam nas indústrias, se produzia muito e isso gerava um impacto no ar muito grande. Então, aquilo que a Carmen falava na aula passada também, quando ela visitou a Índia, que ela via aquela poluição do ar enorme, porque nós aqui no Brasil nós temos uma área bem propícia para pensar em uma energia limpa,
né? E, e estamos tentando pensar, né? Aqui a nossa energia elétrica, pelo menos a gente usa muito de hidrelétricas, né? Onde é uma energia renovável, não é limpa, né? Ela gera um impacto, não é totalmente limpa, mas ela gera um impacto menor do que se fôssemos utilizar energias fósseis, né? Como a energia do carvão, por exemplo, né? Energia de termoelétricas, que estão tentando utilizar agora essa energia de termoelétrica, onde está tendo esses apagões, onde que é mesmo agora? No Amapá? Isso, no Amapá. No Amapá, né? E que nós já utilizamos em 2015 a energia de termoelétricas, porque os níveis de água estavam muito baixos e as hidrelétricas não estavam dando conta de gerar energia no verão. Então a conta de luz ela subiu muito, porque é uma energia mais cara e que gera um impacto ambiental bem maior. Então, Índia, China utiliza muito ainda uma energia que provém do carvão, energias que são energias fósseis ainda, que geram um impacto na qualidade do ar, um impacto enorme, né? Enorme mesmo. A questão da água também, bom, a primeira coisa que veio na cabeça falando de Índia, falando de água, foi o rio Ganges, né? Conheceu lá, Carmen, com certeza conheceu como é que é a qualidade da água do rio Ganges. Sim, eu conheci, mas eu também conhecia as nascentes. Então, tu Sim. vê que o rio, quando nasce, ele tem uma. Porque nós subimos o Himalaia Nossa. e a pé. E tu vê bem os principais cursos que formam o Ganges do derretimento das neves, né? Uhum. Então, ainda ele está no berço, mas à medida que ele vai atravessando a Índia, ele vai se contaminando assim de uma forma absurda, né? Tanto que ele é um dos rios mais poluídos, né? Ele chega na foz praticamente sem vida. Isso em razão de que não há nenhum cuidado com os dejetos, né? Tanto industriais quanto dos grandes centros urbanos que quase todas as grandes cidades da Índia têm milhões e milhões de habitantes, né? E, Sim, sim. e as indústrias também, então acabam matando o rio, né? O que é lastimável. Com certeza. Mas E eu tive a oportunidade culturalmente, de né? conhecer a inocência ainda do rio e também a parte mais onde ele já começa a se contaminar, né? Sim. Ano passado, nessa época, estava passando no. Deve ter no YouTube. Estava passando na Globo, no Fantástico. Era uma série que falava sobre essa questão da Índia, do rio, falava sobre o derretimento das geleiras, tá? Da cordilheira do Himalaia, porque cada vez mais as geleiras estava diminuindo a quantidade de geleiras, né? Então falava então que tinha diminuído em quilômetros, né? E trazendo essa questão ambiental bem interessante essa. Até vou procurar, até me instigou a procurar. Se eu encontrar, eu compartilho com vocês. Trazendo essa questão da problemática. Oi, acho que a Valquíria caiu. Também acho. Tá? O que é natural, né? As oscilações da. E outra coisa, pessoal, enquanto a Valquíria não retorna, é também com o Colocar. aquecimento. Oi, voltou a Valquíria. Ah, Oi? sim. Tinha Sim, sim. caído? Sim, tinha caído. Te Eu tinha perdemos por caído? um. Sim, sim. Ah, Sim, o que tá. é espantoso, até eu estava comentando, né? Porque a internet
oscila muito, porque é muito utilizada, mas por tu estares justamente num lugar no interior do interior, né? Como é o nome da tua localidade? Linha das Pedras. Linha das Pedras, bem no alto de Agudo, né? Nossa, Então, e a internet está com um sinal excelente, mesmo assim, né? Se pra você ver. tem uma boa qualidade. Sim, foi recente, né? Agora faz um mês que tem Sim. internet aqui, colocaram a antena. É Uhum. um milagre. Que bom. E muito boa, né? Porque na cidade, às vezes, a internet oscila muito mais do que a que está acontecendo, a que tu tem aí, né? Exatamente. A minha internet lá, que eu aumentei a qualidade da internet, ela tá pior do que essa. Lá eu Uhum. tenho 50 gigas, aqui a gente tem 4, né? Sim, E tá funcionando bem. muito bem, só caiu uma vez, tá excelente. Pois é. São Paulo de Excelente. internet também. Pode continuar, Vocês não Valquíria. escutaram, então, o que eu tava falando, né? Não, pode voltar. Tá. Então, nós temos essa questão da poluição do ar, poluição das águas, a emissão de ruídos, a poluição sonora, a poluição do solo, poluição visual. Eu lembro que essa questão da poluição visual foi um conceito que eu conheci na geografia mesmo. Quando me falaram, eu disse, nossa, isso existe. Mas fez muito sentido quando me explicaram, né? Não sei se vocês já ouviram falar na poluição visual, mas é só dar um olhar quando tu tá andando no centro de Santa Maria para te entender o que é uma poluição visual, né? Tu olha para cima e tu vê aquela quantidade de outdoors e tinha até um outdoor esses dias pedindo em casamento uma mulher e assim vários, né? As lojas querendo uma chamar mais a atenção de outra, né? Isso traz uma poluição visual para gente, né? Tudo isso vai trazendo uma poluição visual e tudo isso vai interferindo na nossa qualidade de vida. Tanto que em cidades que são mais planejadas, como por exemplo em Curitiba, não se tem esse tipo de outdoor, né? Não se tem esse tipo de poluição. Nas lojas tu tem uma plaquinha, né? Falando qual é a loja, mas algo assim, ó, que preserva e que na verdade conserva as fachadas do lugar, né? Das casas, as casas mais antigas, mais ou menos o que as lojas americanas fez em algumas numa loja que ela tem no centro, eu acho, fazendo propaganda para o capitalismo agora, né? Mas enfim, então os padrões de qualidade do ar, por Garota exemplo, propaganda, né? propaganda gratuita, exatamente. O zoneamento ambiental, né, pessoal, que se trata de um instrumento essencial para o controle e ocupação do solo urbano e rural de forma desordenada. Então, tu vai fazer um zoneamento, tu vai fazer essa delimitação, né? O zoneamento ambiental, que se define mais ativamente, pode ser define quais atividades, né, podem ser abrigadas de acordo com as características ambientais locais. Então, a partir desse estudo, desse zoneamento, a gente vai conseguir saber que tipo de atividade pode ser feita ali e que tipo de atividade não é interessante que se faça em termos ambientais. Se vai respeitar o zoneamento ou não, isso já é outra questão, né? A avaliação de impactos ambientais, que é o conjunto de estudos preliminares relativos aos aspectos ambientais, que vão envolver o empreendimento para o qual se pretende o licenciamento. Quando uma empresa for fazer essas questões, vai construir num local, ela vai precisar fazer tudo isso, né? Esse zoneamento, essa avaliação de impacto ambiental, é um processo demorado para se fazer, e é um processo onde vocês, futuros geógrafos, né? Então, trata-se de um instrumento administrativo preventivo pela Constituição. Dentre os estudos realizados para avaliação desses impactos ambientais, o que a gente tem? Relatório ambiental, estudo prévio do impacto ambiental, plano de recuperação de área degradada, análise preliminar de risco, entre outros. Então, nós temos várias questões a serem trabalhadas dentro
dentro dessa avaliação de impacto ambiental. Várias questões. Para fazer, então, chegar no licenciamento ambiental, que vai ser o procedimento administrativo que tramita em um órgão ambiental, seja ele tanto federal, estadual, municipal, que tem por objetivo emitir essa tão sonhada licença ambiental para fazer uma construção, né? Então, a gente vê aí trâmites que demoram anos para conseguir a licença ambiental, porque sempre dá uma forma de trancar. E a forma e essa é a linguagem que eles colocam, né? Tá trancando. Não tá saindo a licença ambiental porque tá trancando, né? E tá trancando por quê? Porque o impacto é muito grande, né? Mas as pessoas que precisam desse licenciamento ambiental para construir o seu empreendimento falam, tá só trancando, né? Não tá saindo. Na prática, esse instrumento, então, é o que controla as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Então, o licenciamento ambiental, ele não vai deixar o ser humano fazer um desastre ambiental dentro de um lugar, não vai deixar que o ser humano faça o que ele quer com o meio ambiente. Deveria ser isso, né? Essa auditoria ambiental, pessoal, que é um instrumento de avaliação da gestão ambiental. Então, tu vai ter uma auditoria para ver se esse licenciamento ambiental está sendo cumprido, né? Se tudo isso está seguindo a legislação. Caracterizada pela revisão de inspeção periódica ou ocasional da conduta de uma empresa em relação ao meio ambiente. Como tudo isso, então, está sendo processado? A auditoria pode ser pública ou privada, né? Pública quando é determinada pelo poder público, privado, né? Quando é requerido por uma empresa que seja privada. Essa Política Nacional do Meio Ambiente, então, de 81, ela, de acordo com a legislação, a responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade ambiental é da União, dos estados e dos municípios, que constituem esse Sistema Nacional de Meio Ambiente. Tá? Então, além desses órgãos regionais, né, nós também responsáveis pelas políticas ambientais brasileiras, nós temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, né, o MMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, que é o IBAMA, coitado do IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, coitados também do ICMBio. Gente, o que foi atacado o IBAMA e o ICMBio nessa atual gestão do nosso governo federal foi uma coisa assim, ó, de louco, né? Vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso? São órgãos totalmente inativos hoje, né? Nossa, De mãos atadas, de mãos como se atadas. diz. Porque o que foram atacados, inclusive em regiões onde, por exemplo, na região norte do país, tem pessoas, as pessoas que trabalham no IBAMA foram muito atacadas, ameaçadas de morte. O próprio Chico Mendes, né? Vocês sabem quem foi Chico Mendes, pessoal? Já ouviram falar? Já ouviram falar no Chico Mendes? Quem é que foi? Tem alguém aí? Pessoal, como Chico Mendes foi uma das figuras mais importantes do Brasil, do mundo, né, no que se refere a questões de preservação da floresta. E seria interessante vocês, que são de uma geração que não viveu a história dele, assistir um filme, tem um filme muito bom. Eu vou passar para ti, Valquíria. Tem uns 3 filmes do Chico Mendes, mas tem um especialmente que é muito bom e é feito por uma parceria americana e brasileira. E no filme fala, inclusive, de um geógrafo que é o melhor amigo do Chico Mendes, que foi o melhor amigo do Chico Mendes, que é o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que é um dos geógrafos que vocês têm na bibliografia, né? E ele sempre esteve muito presente no Acre durante ele estudou muito, é uma força muito grande que tem o Carlos Walter. Oi? Acho que a Valquíria travou aí.
Ela caiu? Caiu. Ah, tá. Eu vou voltar. Vou esperar ela retornar aqui. Mas como eu estava falando, vale a pena vocês assistirem o filme, porque daí já conta a história e vocês têm uma visão de quem foi essa figura tão importante, né, para Ele não a foi um questão ambiental no seringueiro? Brasil. Sim, ele era líder do Sindicato dos Seringueiros. O Sindicato dos Sim. Seringueiros ainda segue ativo no Acre, né? E ele foi uma pessoa que lutou muito para manter a floresta. Quando os grandes proprietários, os fazendeiros, iam justamente contra a sustentabilidade e então a figura dele era uma ameaça à expansão do capital na Amazônia. Ele lutava contra os produtores, os fazendeiros e os mineradores, né? Então foi um homem muito corajoso e mais importante, ele conseguiu tirar a questão da Amazônia, da ameaça da Amazônia, do Brasil e levou isso para o mundo. Né? Ele teve com o apoio dos amigos, do Carlos Walter, né? E de amigos que ele fez por ser um homem muito respeitado, muito sábio, né, no mundo inteiro. Então ele trouxe a floresta, os problemas da floresta para várias instituições internacionais que passaram a apoiar e lançar os olhos aqui para o Brasil, né, sobre as ameaças amazônicas. Sim, sim. E cobrando políticas do governo. Então, ele foi muito importante, né? É assim, imprescindível que vocês conheçam o Chico Mendes. Né? A importância da luta dele, da organização do Sindicato dos Seringueiros e além do Sindicato dos Seringueiros, o Sindicato das Mulheres Quebradeiras de Coco também, que é um sindicato que surgiu a partir do Sindicato dos Seringueiros, né? Mas eu não sei, a Valquíria não voltou ainda? Voltei. Ah, voltou. Viu, Valquíria, eu estou falando para os alunos que a gente vou te passar um dos filmes do Chico Mendes e você coloca no Moodle o link Perfeito. para que eles vejam o filme e conheçam melhor, porque é uma geração que não teve a oportunidade de conhecer melhor, né, a luta do Chico Mendes. Tá? Então, assim, e tem um filme muito bom que foi bem fiel à história dele, que vale a pena ser visto, tá? Eu vou passar para você hoje mesmo e você posta ali e eles assistem. Ok, pessoal? Daí Perfeito. depois a gente pode até discutir sobre o filme numa das aulas, ou no grupo mesmo, né? No grupo do WhatsApp, pode se gerar uma discussão. Com certeza, eu adoro esses filmes e faz tempo que eu não vejo nada sobre o Chico Mendes. Eu gosto muito eu já vi vários filmes e é como os filmes do Gandhi. Eu assisti acho que todos os filmes que foram lançados da vida dele. E, claro, tem alguns que a gente tem preferência, mas todos eles têm questões que são tratadas, que são mais valorizadas em um do que em outro, né? Então a gente acaba assistindo tudo e reassistindo, que vale a pena, né? Então eu vou Com passar, fica certeza. um compromisso, tá? Eu vou passar o link hoje para a Valquíria vai postar, tá? Perfeito. Pessoal, nos encaminhando então para a finaleira aqui da nossa aula, só falando sobre essa questão do Cisnama, que é bem importante, né? Que foi criada a partir dessa legislação, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Importantíssimo vocês saberem isso e saberem a diferença entre o Cisnama e o CONAMA, tá? O Cisnama vai ser o órgão superior
que é a estrutura adotada para a gestão do meio ambiente no Brasil, tá? Então, o CISNAMA faz a gestão do meio ambiente no Brasil, tá? E o CONAMA faz o quê? O CONAMA vai ser o órgão consultivo e deliberativo, tá? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA e CONAMA. Então, o CISNAMA vem primeiro, superior, faz a gestão, e depois o CONAMA. Também questão bem importante vocês saberem, vocês que vão prestar um concurso depois, primeiro que é importantíssimo a gente saber isso sobre o meio ambiente, né? Mas também questão de concurso, é necessário saber isso, né? Então, dos nossos órgãos que a gente precisa saber, então, a gente tem esse CISNAMA, depois o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, que vai ser o órgão central, né? Os órgãos que são executores, e hoje atacados muito, né, que é o IBAMA e o ICMBio, os órgãos seccionais, os estados, e os órgãos locais, que são os municípios, que vão fazer essas questões de gestão e auxiliar o CISNAMA no cumprimento da legislação. Aqui, para vocês verem, né, os vértices, né, de conjunto de políticas nacionais que surgem a partir dessa legislação criada em 81, né, que é a política de resíduos sólidos, política dos recursos hídricos, a educação ambiental, a política nacional urbana, né, que é o Estatuto da Cidade, política nacional da biodiversidade, de saneamento básico, do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, política nacional sobre mudança do clima. Então, são várias políticas que surgem a partir desse programa que surge em 1981, né? Dessa legislação que surge em 1981. E vários conceitos que surgem a partir disso, como eu falei para vocês, né? Que só colocando o conceito de meio ambiente, né? Que é o conjunto de condições, leis, fluências e interações na ordem física, química, biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso um conceito bem dentro da área do direito, né? Fugindo um pouquinho do que a gente trabalharia dentro da área da geografia. E o que fica para vocês, pessoal? Na próxima aula, a próxima aula, ela é uma aula que vocês vão ter para fazer uma pesquisa, né, e uma apresentação. Então, a gente não vai ter a aula pelo Meet, né, vocês vão ter esse tempo para pesquisar. Então, vocês vão se dividir em grupos de 1. Nós somos em quantos alunos? É uma turma muito grande essa, né, Valquíria? É difícil de fazer Exato. grupos. Vocês vão fazer os grupos de 1, pessoal. Vocês são em 5, né? Então, assim, se dividam e fiquem cada um com um tema. Para mim é indiferente quem vai ficar com qual tema. O importante é que cada um apresente algo diferente, né? Um tema diferente, mas só que para organizar, cada um, à medida que elege o tema, já posta aí, ó. Vou ficar com tal tema, né? E isso, alguém quer escrever aí? Quem é que fica com zoneamento ambiental? Fala aí um nome. acho que tu vai ter que definir os grupos, hein, Valquíria? Os grupos de 1, vai ter que definir, dizer o tema. A Júlia vai ficar com zoneamento. Licenciamento ambiental, quem é que fica? Vamos lá. Ana, perfeito. A Ana. Perfeito. Pagamento de serviços ambientais e ecológicos. E aí? Vai ser o Ângelo, muito bem. Quem não se pronunciou, mas vai ser ele. O Ângelo. Criação de espaços protegidos. Vai ser o Ícaro. E aqui, o Sistema Nacional, muito bem, vai ser a Daiane que teve que sair. Perfeito. Prêmio para Daiane. Então, se vocês quiserem, né, tipo, alguém não gostou do tema, pode trocar entre si, por mim não tem problema nenhum, tá, gente? Disponibilizo para vocês. Então, o nosso próximo encontro vai ser bem na finaleira do mês, ou já é dezembro, quando a gente se encontra de novo. Gente, já vai ser 1º de dezembro. Não. 13 de dezembro. 13 de dezembro, gente, a gente vai se encontrar. Já é dezembro.
Já vai ter pinheirinho de Natal. Pessoal, Valquíria, só vamos alertar que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, com muito esmero, porque é um trabalho que vai ser apresentado, que vai servir como subsídio, e olha a responsabilidade de cada grupo, né, de cada um, para trazer subsídios para o grande grupo, para a organização do trabalho final, né, que é uma experiência de construir um documento, né, trazer uma base de planejamento, né, para uma prefeitura. Então, isso, e como se fosse um ensaio real, né, de um tipo de planejamento de gestão. Então, vocês pensem que vocês vão trazer materiais que vão subsidiar os trabalhos dos outros, né, ajudar, cada um vai ter uma responsabilidade de construir o conhecimento do outro também. E vai ser apresentado isso, né? Então, se esmerem, isso, eu não preciso nem dizer que vale nota, né, Valquíria? Não precisamos dizer isso, porque esse trabalho é avaliado, óbvio, né? Mas mais do que isso, você tem uma responsabilidade em contribuir com o conhecimento do grupo, tá? Também. Então, caprichem nesse trabalho. E nós estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Perfeito. Então já pensem como vocês vão construir esse trabalho, pensem como geógrafos, né? Já pensem como que eu vou apresentar um zoneamento ambiental, eu enquanto geógrafo, né? Então já façam isso pensando nesse sentido, tá bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão que ficou? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Pois é, eu ia perguntar aqui, mas eu acho que não é tão relevante. Eu não sabia que tinha consumo dentro do imposto embutido dentro do serviços ambientais ecológicos. Foi até uma surpresa até. Me fez lembrar até aquela questão sobre a rentabilidade que agora anda crescendo muito, e é uma coisa que é de se pensar bastante mesmo, é ter a sua própria usina de energia natural, né? Que é a solar, né? E só que é muito caro ter umas placas solares, né? É muito caro, vai a bateria, vai muitas outras coisas. E me fez lembrar, acho que foi, não sei se foi publicado alguma coisa, que queriam implantar relação a pagar o imposto sobre isso. E eu até achei até meio bem absurdo, sabe? Porque é uma coisa que é natural, sabe? Né? Energia solar não tem como. E na realidade é o contrário, né? Se você tem uma energia solar dentro da casa, quem paga para ti a concessionária, né? Porque daí tu está fornecendo energia para eles e não está consumindo a energia deles. Então eles que pagam, eles compram a sua energia. Né? É isso aí. E aí eles queriam fazer bem colocado. Super interessante, né? Muito bem colocado, porque nos países, na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, no Canadá, países que têm vivem com muita preocupação com a energia, com o gasto da energia elétrica, né? Porque eles têm um grande consumo também, eles incentivam que as pessoas tenham energias alternativas em casa. Então, é justamente o contrário do que acontece aqui, né? Por quê? Porque as políticas são diferentes, são políticas diferenciadas. Né? Qual a preocupação do Brasil, do governo brasileiro, frente às demandas de energia? Né? É valorizar a possibilidade do ganho das empresas que são prestadoras. Sim. E o cidadão é visto somente como um consumidor de energia, né?
Eu vi uma reportagem até que não foi ontem, vou até dar depois uma pesquisada melhor sobre isso, que 2030, lá na Europa, eles já querem acabar com os carros que consumem um consumidor de energia, só que são Tem energia. combustível fóssil, né? Isso, Uhum. combustível fóssil. Sim. Então eles querem terminar, entendeu? Só energia limpa agora. Olha só, eu morei 2030. eu morei na Espanha há pouco mais de 20 anos atrás, quando eu fiz meu doutorado, e eu vivi lá por 4 anos e meio, né? E naquela época, na Espanha, que é um dos países menos ricos da Europa, dá para se dizer assim, né? Tinha uma política muito interessante de substituição de eletrodomésticos. Então, eletrodoméstico, por exemplo, geladeira. Naquela época, geladeiras com mais de 5 anos passam a consumir muito mais energia, eram substituídas. E o governo espanhol dava como uma carta de incentivo à troca dos eletrodomésticos. Então, tu ia dizia que a tua geladeira tinha mais de 5 anos, né? Apresentava num órgão na prefeitura e recebia uma carta e tipo um cupom, daí tu vai na loja, compra e tem um desconto eu não lembro na época, eu acho que era de 40% ou 50% do valor da geladeira. E isso Nossa. acontece com aparelhos que têm alto consumo, como ar-condicionado. Então, lá tem um subsídio muito forte com equipamentos que gastam a partir de um limite de energia, os mais consumidores, né? Então, o governo incentiva, paga, e há 20 e tantos anos atrás tinha um movimento muito forte para reduzir o consumo geral, né, dos habitantes de energia doméstica. E hoje o que se observa é uma substituição para que as residências que forem possível tenham energia solar, né, placas com energia solar. Então, isso se vê muito, né? E aqui no Brasil, justamente o contrário, né? Porque não tem essa política de conservação e muito menos de pensar no futuro. É questão, para nós geógrafos, do planejamento, né? Um país, um estado deve pensar no futuro a partir de um planejamento, né? Planejar o nível de consumo através da educação também, né? Através da educação ambiental e, e um planejamento energético que prevendo adiante, né, num futuro de 10 a 15 anos, como vão ser todas as demandas energéticas, né? E é assim que se consegue planejar um nível de desenvolvimento. Então, isso, pessoal, para o trabalho de vocês é crucial, né, pensar dessa forma, tentar entender como funciona esse nível de planejamento, de estrutura, né, que deve se ter a questão da gestão. Tá? Tentem fazer esse exercício de pensar como um agente público, tá? Se transpor como um agente público. Perfeito. Ok? Perfeito, pessoal. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? A gente vai disponibilizar os slides. E até mais. Um abraço para todos, pessoal. Estamos à disposição, tá? Ok, vai lá. Um abraço. Tchau, tchau. Valquíria, um abraço para tua família, Ah, tá? obrigada. Será Aproveita entregue. bastante enquanto estiver aí. Pode deixar. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, um abraço para Mara. Tá, ok, vou dar.